Agradeço muito ao amigo William, com todas as dificuldades, conseguiu estar aqui conosco. William, a casa é sua, até meia-noite, está tranquilo. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Não vou ficar até meia-noite, sinto te dizer, mas quero agradecer ao Paulo pelo convite, sempre muito fraterno, ele nos chama para estar aqui, né? Agradecer também à casa, a Espiritualidade Amiga, todos vocês, né? Querendo ou não, senhoras e senhores que se fazem presente aqui na noite. Agradecer aos amigos espirituais que também trazem de forma muito oportuna irmãos desencarnados, que embora imaginemos que as cadeiras estão vazias e que os espaços não estão preenchidos, isso é um lendo engano, estão preenchidos, né? E a repercussão da noite que eu venho falar com vocês, porque dentro dos percursos do estudo espírita, nós podemos abranger múltiplos efeitos, né? Dentro desses múltiplos efeitos, o Evangelho, ele entra como um terceiro ponto a ser muito trabalhado por Allan Kardec, né? E dentro desse ponto, o próprio Evangelho ele se subdivide em 26 capítulos, dos quais todos têm um redirecionamento para a nossa vida moral e filosófica. Dentro desse ponto, digamos que há mais ou menos uns 20 anos já do meu percurso, eu venho palestrando a respeito de diversos assuntos e dentre os quais o que mais tem nos indagado e levado a reflexões é justamente um capítulo que se denomina Não Separeis o que Deus Juntou. Esse capítulo ele é muito tematizado nas casas espíritas, mas ele é muito negligenciado, às vezes, por palestrantes espíritas. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dele com vocês, né? É um tema muito delicado, porque ele envolve a concepção do casamento até o término do casamento. E dentro desse quadro aflitivo que se encontram as pessoas da nossa sociedade nesse momento, porque as crises que nós estamos passando nada mais são do que reflexos das nossas inadequações psicológicas, né? Isso já é uma construção que já vem sendo demonstrado há mais de 2000 anos por nosso querido Jesus Cristo e que, querendo ou não, a gente já tem uma certa consciência sobre isso. E pensando nessas inadequações, entra a questão do envolvimento sentimental e do desenvolvimento com outras pessoas, né? Então, primeiro, eu gosto muito sempre de retomar a questão do espiritismo. Acredito que porque a espiritualidade amiga sempre me concedeu oportunidades da fala, né? E dentro desse percurso me comprometi, no processo de divulgação espírita, a não colocar o espiritismo como uma doutrina fechada. Por quê? Porque, por vezes, nós adentramos na casa espírita por alguma necessidade, né? Sejamos encarnados ou desencarnados, porque tem espíritos espíritas que também estão no quadro do plano, que, porventura, buscam também instruções que são trazidas à casa espírita. E, dessa maneira, todos nós que estamos aqui passamos por alguma dificuldade, mas a nossa responsabilização pela própria dificuldade, ela às vezes é deixada de lado. A gente procura responsabilizar o outro e muitas outras questões. Tenho parentes que falam assim para mim: William, eu não sei por que você estuda espiritismo, eu não gosto mais de estudar porque eu me sinto cada vez mais culpado. Eu me sinto cada vez mais livre, porque eu começo a perceber que a minha felicidade depende de mim. Então, eu já inicio falando isso para vocês, que o espiritismo é uma disciplina, digamos assim, de estudo dentro das casas espíritas que traz para nós a questão da responsabilização. Por isso que, por vezes, é complexo e, às vezes, nós não conseguimos nos aprofundar em determinados temas justamente por causa dos nossos desarranjos, porque ele esclarece a gente de uma tal forma em que esses pontos eles são norteados de outra maneira. Então, como uma teoria, uma disciplina, uma filosofia, um aspecto de estudo que preza pela responsabilização nossa, eu quero convidar vocês para esse diálogo a enxergar isso daí pensando na prática da vida de vocês. Nós não podemos pensar o evangelho, ou vir até para uma palestra, divorciado da nossa realidade social.
é uma teoria que a pessoa está falando lá na frente. Não. Não é simplesmente um trocadilho de máximas que Allan Kardec trouxe. Ele veio mostrar para nós um determinado direcionamento. A vida é uma viagem. Já viram essa metáfora? Quem de nós aqui viaja sem saber pelo menos o rumo de onde vai chegar? A rota, hoje o avanço do GPS nos mostra o quanto que as rotas elas estão sendo utilizadas. Esses aplicativos de celular, no avanço agora do ciberespaço, vem mostrar para nós o seguinte, que a gente precisa de um direcionamento para as coisas. E o Espiritismo é um processo de direcionamento para responsabilização. Então, entrando nesse quadro aqui, pensando na questão do casamento, lógico que daria para abordar múltiplas questões. A afetividade dentro do campo, por exemplo, heterossexual, do campo homossexual. Daria para fazer uma abordagem afetiva a respeito do contato dos filhos para com os pais. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais da relação que existe, que o Evangelho traz, do sujeito para com o outro e as possíveis consequências dos efeitos das nossas escolhas. Então, inclusive, a gente já pensa assim nesse capítulo, quando a gente escuta, não separeis o que Deus juntou. Por quê? Se nós formos verificar, dentro do quadro da nossa sociedade, desde o regimento da constituição do nosso planeta, houve regras. Houve leis que nortearam para que tudo isso daqui que a gente vivenciou hoje, nós estivéssemos no plano que estamos. Isso é tão interessante porque se nós formos vislumbrar aqui, eu posso ser um sujeito que tem uma determinada idade, assim como vocês, mas nossos espíritos são milenares. Ninguém está aqui, desculpe falar, virgem no mundo. Nós somos espíritos que estamos reencarnando há milênios. Nós evoluímos junto com o nosso planeta. Há aqueles que vieram de outras esferas planetárias para estarem com a gente. Mas nós, em sua maioria, se não 98%, vamos assim dizer, somos deste planeta. E dentro desse quadro, se nós evoluímos com o planeta, nós vamos ver que se ele passa por crises, é reflexo das nossas inadequações, como eu falei no início, mas também é o processo da nossa não oportunidade de se desenvolver. Nós negligenciamos isso. A gente não deixa só o mundo de lado, a gente se deixa de lado, não é? Nós diríamos que Mohandas Karachand Gandhi, que é o Mahatma Gandhi, ele falava que se tiver um homem no mundo em que divulgue o amor, o mundo já está melhor. Se tiver um sujeito que esteja decaído, o mundo decai também, porque ele estaciona para uma oportunidade de evolução. Logo, se isso nas nossas relações sociais acontece, nas nossas relações afetivas também não dá para ficar de fora essa questão. Eu tenho uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento afetivo, intelectual e moral quando estou encarnado. Quantos de nós aqui podemos hoje colocar numa pauta como que a gente definiria hoje o nosso papel perante a nossa família, perante a sociedade? Seria uma resposta muito difícil da gente lidar, não é? Mas nós poderíamos fazer da seguinte maneira, não só pensando como definimos o nosso papel, mas como que a gente atua enquanto sujeitos na nossa vida. E aí entra esse capítulo, porque em um determinado momento da lei mosaica, que Moisés ele veio para, de uma determinada forma, abrir os estudos do mundo. Eu digo estudo porque a vida é um eterno estudo, né? A gente não tem conhecimento pleno. Aliás, eu desconfio muito daqueles que dentro da casa espírita acreditam que são os senhores do conhecimento. Isso é uma inadequação de pensamento muito grande, porque Allan Kardec mesmo nunca pensou dessa maneira. Mas, dentro desse processo evolutivo que a gente está se desenvolvendo, se a gente for pensar nessas relações afetivas, o quadro do Espiritismo vai mostrar que a lei mosaica, em um determinado momento, ela era muito ligada a um pouco mais de fechamento das ideias. Ela cobrava você, mas para um direcionamento oportuno e seguro, firme. Ela não era tão flexível. Quando Jesus ele encarnou na Terra, ele veio trazer a lei do amor. Por isso que ele disse, eu não vim destruir a lei, mas complementar. Então a lei mosaica era uma lei que era muito baseada em restrições. A lei de Jesus veio abranger para trazer a lei do amor para aquele determinado ponto.
Só que era necessário a lei mosaica para preparar os sujeitos para uma acepção muito maior. Só que essa lei do amor que Jesus trouxe, até hoje a gente cambaleia para a gente poder entender. Não é fácil amar, porque não é fácil se amar e amar o outro, tá? Se Jesus nos mencionou que é somente por meio do amor que essa é a nossa verdadeira religião, tá? É o amor, a verdadeira religião. Se é somente por meio do amor que o ser humano ele se desenvolve e alcança potencialidades e esferas melhores, qual que é a implicância do amor para a convivência do sujeito afetivo? Um dos pontos envolve a questão do casamento. Nós podemos analisar o casamento sobre 2 pontos e 2 esferas. Se nós analisarmos pela união de sujeitos, ou união dos sexos, que fazem referência à união dos sentimentos, nós temos um aspecto. Mas nós também temos o outro aspecto que se refere à união mediante a lei civil. Né? A lei de Deus, que é a lei do amor, ela é imutável. As suas formas de apropriação é que vão mudar com a evolução das pessoas. Há momentos na vida em que nós amamos de uma forma mais apegada, não há? E há momentos que a gente ama de uma maneira mais liberta. Agora, a lei dos homens é uma lei que é mutável, ela é movente, porque ela vai de acordo com a evolução e com o processo de desenvolvimento dos sujeitos. Né? Se ela é mutável, ela vai, de uma certa maneira, não andar ao lado, que seria o correto, mas ela anda muito aproximada com a lei divina. E dentro desse contexto, muitos sujeitos, na era mais antiga, vamos dizer ali na época socrática, porque o espiritismo ele começou com uma divulgação mais propriamente dita do nosso conhecimento histórico com Sócrates, né? Na época socrática, as pessoas elas se uniam, mas não havia ainda uma certa necessidade de estabilização, porque as leis não eram concitadas como são hoje. Elas então faziam uma união mediante a estabilidade de sentimentos e de atrações que eram postadas naquele período. Com o decorrer do tempo, essa questão dessa prática da união ela foi modificando com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento da filosofia, especialmente depois da Idade Média, com grandes pensadores que encarnaram para fazer com que a gente pensasse de uma outra maneira. E as práticas, então, que eram consideradas num determinado momento, enquanto lei de união dos sujeitos, elas foram se modificando. Hoje, na atualidade, nós vemos que existe uma lei que rege a divisão do casamento, que é a união entre 2 pessoas que, de uma forma que se consentiram estar ali naquele momento. Essa lei ela ainda vai mudar muito. Emmanuel nos indica, no livro Consolador, que as práticas das leis, normalmente, elas são muito orientadas por sujeitos que vêm de maneira missionária discreta, né, através de uma divulgação diferenciada em vários campos do conhecimento. Então, é óbvio que isso daí vai modificar no decorrer do tempo. Só que essa lei dos homens, que tem a sua modificação, ela é muito regida também, sem nós percebermos, pela lei afetiva, que é a lei do sentimento e a lei do amor, que é onde eu quero chegar com vocês, tá? Aqui eu trago um exemplo para vocês do que a gente vê sobre a aliança. Olha essas determinações simbólicas que a gente tem a respeito dos relacionamentos, o quanto isso nos influencia. E vocês vão entender o porquê que eu quero falar desse simbolismo, dessas necessidades. A aliança mesmo, ela traz uma ideia, né, que indica que essa união afetiva ela não teria um início e nem um fim. Né? Dentro do processo histórico, ela tem essa significância mais superficial, mas existem outras. E esse começo, esse início que se existe a respeito do contato, demarca com que, se o sujeito ele usa uma aliança, ele já está demonstrando que ele está numa relação afetiva estabilizada, certo? Pelas leis, ok? Pelas leis que nós dizemos simbólicas, pelas leis dos homens. Só que isso não quer dizer que o sujeito ele esteja realmente casado de fato. Então, vamos pegar pela lei do sentimentalismo e a lei do desenvolvimento moral. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a maioria dos casamentos, hoje, eles têm, de uma certa maneira, perdido a sua credibilidade, que até então havia sido promulgada por Jesus. Como assim essa credibilidade? Nós vivemos em contato com as pessoas.
os sujeitos que vivem como eremitas, que não se relacionam com pessoas, esses sujeitos são aqueles que demonstram uma determinada circunstância de, psicologicamente falando, né, uma insegurança que se reflete nas suas atitudes. Nós precisamos ter contato com as outras pessoas, porque elas são o nosso treino. As pessoas difíceis, elas constituem a nossa necessidade de evolução. Então, muito me engana quando uma pessoa chega e fala assim: eu não consigo lidar com determinada pessoa. Meu santo não bate com essa pessoa. Primeiro que santo não bate em santo, né? Se a gente fosse pensar nisso. Segundo, pelo fato de quando nós temos um contato com outra pessoa, a pessoa faz a gente praticar um exercício que às vezes um outro sujeito que é mais próximo, amigo, ou nós mesmos não teríamos coragem de praticar. Nós temos pessoas complicadas no trabalho, nós temos pessoas complicadas dentro do nosso seio familiar, que é a primeira sociedade em constituição. Nós temos pessoas complicadas no momento que a gente sai a uma festa, por exemplo, para se divertir, numa feira há confusões. Mas nós precisamos, através dessas apropriações do outro, para a gente se encaixar. Se nós necessitamos disso, quando ocorre o processo de um enlace matrimonial, não vai ser diferente. O contato com esse sujeito mais próximo, ele vai determinar a constituição de um trabalho muito profícuo. Por que eu digo isso? A maioria das pessoas pensam que o casamento, ele se envolve, de uma determinada maneira, como algo lindo e maravilhoso. Eu vou casar. Por quê? Nós somos idealistas. O ser humano, quando ele foi desenvolvido, o espírito, ele foi desenvolvido com determinadas potencialidades que viriam para se desenvolver, certo? Dentro dessas potencialidades, a gente tem o livre-arbítrio, e no livre-arbítrio nós temos o poder de pensar e idealizar aquilo que nós imaginamos. Se vocês buscarem na questão 834, se não me engano, do Livro dos Espíritos, fala que nós temos a liberdade de consciência, tá? Porque às vezes nossos pensamentos são guiados por espíritos e por outras pessoas. Mas nós temos a liberdade de consciência. E nós escolhemos com quem nós vamos comulgar a nossa vida naquele determinado momento. Quer dizer, eu não sou obrigado a estar com uma outra pessoa. Não é porque simbolicamente estou numa lei civil, simbolicamente existe uma regra precisa, que eu sou obrigado a conviver com determinada pessoa nesse ponto. Chegamos a uma ideia. Esse convívio com essa outra pessoa exige de nós muito mais do que nós esperaríamos que fosse. Como eu disse, se somos psicologicamente ambiciosos, pode ser que no momento do casamento nós nos esqueçamos, no enlace matrimonial, nós nos esqueçamos que o outro sujeito, ele é um sujeito tão cheio de falhas quanto nós. E aí entra dentro de um plano que o casamento ele começa a não se tornar tanto harmônico depois de um determinado período. Não é? Porque, assim como um quebra-cabeça, a gente tem que pegar as peças para encaixar no momento certo. Não é? Dentro desse processo, quantos de nós aqui, num relacionamento com pessoas, sem ser no matrimônio, já encontramos dificuldade? Imagina no processo do matrimônio em que você traz os seus hábitos, as suas crenças, a sua história, e o outro traz da mesma maneira, e nós nos deslembramos que isso existe. Nós desconsideramos, às vezes, que aquela pessoa, ela já tem uma constituição de pensamento e que nós devemos respeitar a constituição de pensamento desse sujeito e não fazer com que ela se encaixe de uma maneira precisa naquilo que nós consideramos como o nosso ego, a nossa vaidade, para que aquilo ocorra. Os conflitos começam mais ou menos dentro desse preceito. Não há aqui, digamos, a presença do que seria chamado de reciprocidade ou parceria. Há ainda a troca. Nós, quando estamos nos relacionando com algumas pessoas, nós, pelo fato de sermos, segundo o próprio Divaldo fala, psicologicamente infantis, a gente faz algo esperando em troca do outro. Eu vou ajudar o próximo para que, já estudei isso de muitos espíritas, vou ajudar o próximo para que, na próxima encarnação, não precise voltar com essa pessoa. Ou então, eu vou ajudar essa pessoa agora, porque vai que depois eu vou para o inferno, como se o inferno existisse. Não é? Ou então, eu vou aturar fulano, porque ele é meu karma. Né? Primeiro que karma é um determinismo, uma palavra que é usada pelo hinduísmo, não é usada pelo espiritismo. Né? Teria o karma e o dharma, que seria coisa boa. Ninguém é karma de ninguém. Se nós raciocinarmos com o espiritismo, essa questão da troca
mostra para nós a nossa necessidade de carência em relação à atenção das pessoas. Se eu preciso dar o meu amor para outra pessoa esperando algo em troca, é porque eu não compreendi ainda qual que é a mobilidade do amor em relação àquilo. O amor, ele tem que ser algo que possa ser doado para determinado sujeito, independente do que aconteça, de uma maneira que eu não espere algo em troca. Aí é como as pessoas falam num dos estudos que eu contribuo na coordenação. Mas, William, como que eu vou fazer isso? É impossível, eu fui criado assim. Aí entra a ideia que Allan Kardec nos fala, de que a gente tem que desconstruir determinadas ideias. Você foi criado assim, mas você não vai morrer assim. Primeiro que nós não morremos, somos imortais. E o nosso plano de vida não se baseia só aqui na Terra. O que eu aprendo, o que eu me modifico, o que eu me estruturo é para todo sempre, não é? E é tão interessante essa questão do matrimônio, que quem lê o livro há 2000 anos, né, que fala o relato do Emmanuel, quem não leu, faça o convite, leiam, é um livro maravilhoso, sobre a psicografia do Chico Xavier, que fala sobre a própria história do Emmanuel enquanto ele foi senador, né, Públio Lentulus. E ele era casado com uma mulher chamada Lívia Lentuga. E o que acontecia com a Lívia? A Lívia, ela tinha contato com o Públio, só que a Lívia, ela era um ser mais desenvolvido moralmente e intelectualmente para compreensão. Porque nós gostamos muito de ser compreendidos, mas nós temos dificuldade de compreender, né? Eu adoro ser elogiado, mas eu tenho dificuldade de elogiar, né? Tem tudo isso. E ela já era um pouquinho mais desenvolvida que todos nós. E o que aconteceu? Quando o Públio Lentulus, ele de uma certa forma, se ausentava das leis do matrimônio, iria conviver em outros lugares, ele viajava, ele praticava outras ideias, e dizia o Chico que havia momentos em que o próprio Emmanuel dizia que ele se permitia se desposar com outras pessoas, que a gente conhece como traição, hoje em dia. Já Lívia nunca reclamou. Mas eu não quero que vocês pensem isso como uma submissão, porque não é. O sujeito submisso é aquele que tem que seguir as normas e ideias das outras pessoas. Ele se sente tão preso simbolicamente a coisas pueris que ele segue, isso é um sujeito submisso. O sujeito livre é aquele que ele pode pensar o que os outros queiram articular, mas ele está num conhecimento mais correto do que busca. E ela era livre. Ela tinha um desenvolvimento livre, as pessoas falavam do que ocorria, e ela sempre, no posicionamento do livro, se mostrava austera, firme, independente do que ele fazia. Ela se mantinha firme. Quando ele voltava de viagem, ela cumpriu o papel dela, que ela se colocou naquele ponto. Até o dia em que ela trocou de roupa com Ana, a escrava, e ela foi comida pelos leões na frente dele. E diz aquela imagem que ele não conseguia tirar da cabeça dele, o próprio Emmanuel pronunciava, durante muito tempo. Mas o que aconteceu? Com o desencarne da Lívia, depois que o Emmanuel desencarnou, ele não conseguia vê-la. Ele só foi conseguir ter contato e saber dela mais de 300 anos após o desencarne dela naquele período. E ele compreendeu justamente porque ela já estava numa esfera superior. Então valeu a pena ela se reeducar, porque a gente não consegue controlar. Ok? O pensamento não é algo controlável. As nossas ideias, os nossos instintos não são controláveis. A gente educa. As pessoas falam assim, William, eu preciso aprender a controlar minhas ideias. Troque os pensamentos bons pelos negativos. É uma educação, é hábito. Quem tem hábitos bons vai fazer coisas boas, vai pensar coisas boas. Quem tem hábitos ruins vai fazer o inverso. E esse processo de educação a Lívia tinha. Então, quando ela desencarnou, ela já foi para uma esfera superior. Quando ele começou a poder ter contato mais com o Chico, nos projetos de psicografia, ele dizia ao Chico que aos domingos de 15 dias ele não trabalharia, porque ele iria visitar a Lívia, que já estava numa esfera em que, de vez em quando, que ele conseguiria enxergá-la. Mas o que isso dessa história do Públio Lentulus quer dizer? Né? Que, por um lado, existia um sujeito que esperava de uma forma impaciente e precoce a reciprocidade, a troca, a barganha, aquele amor mercantilista, aquele amor de comércio. Já, do outro lado, existia um outro sujeito que se doava de uma maneira em que não esperava dos outros que aquela recompensa viesse. Por quê? Quando eu dou o amor, sem a constituição de uma troca, né, eu já estou me educando para compreender a minha função enquanto sujeito. Quando eu busco dar esse amor, mas que eu quero algo em troca daquela determinada pessoa, eu não estou me aliando a uma parceria sentimental com aquele sujeito.
O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo simplesmente aquele comércio. A parceria, ela envolve outro ponto. É uma colaboração que existe entre ambos. Né? Não há aquele que busca o outro só para crescer. Não. Não há aquele que se envolve com o sujeito só pelo dinheiro. Não há aquele que vai se envolver pela beleza, porque ela é pueril, uma hora ela acaba. E não há sujeito também que se envolva pelo sucesso ou só pela popularidade. Isso eu digo porque são artefatos que a gente busca no início do relacionamento, não é? Diz Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que ele falava que como nós vamos amar alguém que nós não admiramos? É impossível. Só que veja bem, nos valores sociais, as nossas admirações parecem que estão trocadas. Ao invés da gente admirar determinadas atitudes de convivência com o sujeito, pelos exemplos, pelas palavras, pelas afetividades, nós admiramos outras coisas que são pueris, que elas são passageiras. Não é? Quantos casamentos parece que se consolidam no início pela estrutura da parceria, mas os sujeitos, por falta de uma educação moral e preparação pessoal para aquele momento, chega uma hora e eles não aguentam mais. Porque ali não vai imperar a reciprocidade, vai imperar a competição. Quantos sujeitos do sexo masculino ainda pensam com uma visão patriarcal da qual nós somos colonizados? Quantas mulheres pensam também com essa visão patriarcal? Que não há colaboração para o homem dentro da casa, que o homem tem que se virar para poder sustentar a casa. E quantos homens acham que as mulheres têm que ser submissas? Isso indica que a situação de igualitarismo entre os sujeitos ainda está um pouco distante da nossa realidade. E acusa dizer que ela está muito camuflada. Tá? Só que para que isso aconteça, a gente tem que colocar 2 pesos e 2 medidas para que a parceria ocorra. E vamos pensar nesses 2 pesos, né? O Emmanuel ele traz uma coisa muito interessante aqui, falando sobre o casamento no livro Vida e Sexo. Tá? Ele fala que o casamento é uma união de 2 seres em que as criaturas vão no campo, dentro da sua convivência, articular o desenvolvimento de confiança mútua. Só que essa união, ela vai refletir as leis divinas desde que ela tenha realmente uma união por afetividade e amor. Não que seja uma reunião causada por uma admiração baseada em interesses simbólicos que são colocados pela nossa sociedade. A tendência deste relacionamento é realmente não existir. Agora, tem pessoas que quando fazem um casamento, né, e que da seguinte maneira, vou casar com determinada pessoa justamente porque eu estou me sentindo muito sozinho. Porque isso existe na nossa sociedade. Gente, toda tampa tem a sua panela. Já diria a minha avó, né? Vulga avó. Mas o que ocorre? Quando você fala que toda tampa tem a sua panela, é porque nós viemos aqui com a condição de realmente ter a possibilidade de convívio com outras pessoas. Nós que às vezes nos tiramos essa oportunidade de convivência com esses sujeitos. E quando o Emmanuel vem mostrar isso daqui, o que a gente faz, né? A gente começa a criar determinadas obrigações mútuas, não pensando no desenvolvimento do casamento, mas obrigações que são voltadas em traços simbólicos da nossa sociedade, que às vezes não reflete por esse ponto. Aí o Evangelho vem mostrar para nós o seguinte, que então a gente tem que pensar. Nós estamos unidos, ou buscando união com as outras pessoas, por uma relação afetiva que venha se desenvolver, ou simplesmente por leis civis que vão ser colocadas lá. Eu sou casado no cartório, mas dentro de mim, eu não faço questão de me mostrar com relação a outra pessoa. Tanto é que chega um determinado momento que as leis civis elas imperam para questões econômicas e capitalistas, mas ela não é capaz de sustentar de maneira nenhuma o relacionamento dos sujeitos. Inclusive, tem sujeitos que são casados e que passam o dia inteiro sem conversar com o pretexto de que estão cansados por causa do trabalho. Aí já demonstra uma indiferença para com o relacionamento. O casamento, o relacionamento afetivo, ele depende daquilo que nós plantamos. Existe amor, mas o amor também morre se ele não é cultivado. Ele morre quando deixa de ter uma palavra de carinho. Ele morre quando deixa de existir um ombro amigo. Ele morre quando não há compreensão. Ele morre a partir do momento em que eu coloco as minhas escolhas como um primeiro plano em relação às do outro.
Ele morre quando eu não aprendo a me colocar no lugar da outra pessoa em relação aos limites. Ele morre quando eu não sei me respeitar e automaticamente eu não concedo limite para as outras pessoas num determinado ponto. Então, o relacionamento é digamos assim, que é uma plantação de cultivo muito grande, né? Você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que ter o diálogo, você precisa fazer com que essas circunstâncias ocorram para que ali frutifique algo positivo. Do contrário, desconfio muito quando as pessoas falam, olha, meu casamento é assim, cada um vive a sua vida. Ou, como diriam algumas pessoas, hoje existem muitas formas de união, né? União pela lei divina. Muitos dizem, eu amo a pessoa que eu estou, mas na realidade eu me permito me desposar com outras pessoas, me envolver com outras pessoas. Nós sabemos que o espírito, ele não tem sexo. O sexo é uma atribuição biológica que foi colocada ao homem com auxílio para a reprodução. O prazer que nós sentimos no sexo é uma glândula que foi projetada pelos governantes espirituais, com autorização de Jesus, no traçado biológico dos sujeitos, para que nós sentíssemos prazer no ato da reprodução, senão o sujeito ele não procuraria fazer a reprodução dos seres naquele determinado momento. Então o prazer ele não é para ser abusado. Tem pessoas que são escravas do prazer. Não, do prazer dominam essas pessoas, e elas não dominam a situação do prazer. Né? E quando ocorre dessa maneira, muitas planificações da lei do amor é modificada. Olha, eu amo determinada pessoa, mas eu tenho um casamento aberto. Me desposo com outras pessoas. Sendo que eu posso contrair doenças, eu posso conviver e me relacionar com paixões múltiplas, não é? Isso demonstra não só um projeto de evolução. Vejam que eu não sou contra isso e muito menos. Nós temos cada uma fase de manifestação das nossas necessidades. Cada um tem uma fase de manifestação. Digo que com o espiritismo, a questão do sexo, quando ele se sobrepõe para a relação do sentimento, há uma inversão de valores. Porque aí nós estamos deixando com que o instinto domine. Pensem, já pensou se nós autorizássemos que o nosso instinto dominasse muitas coisas? Nós bateríamos nos sujeitos, nós mataríamos os sujeitos, nós arrancaríamos braços e pernas, porque o nosso instinto ele é grosseiro, né? Ele, com o tempo, como nós vamos estudando, evoluindo, convivendo com pessoas de valores, porque se eu quero ser um sujeito de valor, eu tenho que procurar pessoas e situações de valor, né? Eu vou começando a refinar e deixar o meu instinto muito mais educado para determinadas coisas. Não posso para esse momento. Não é para mim essa circunstância. Não vai me ajudar. E é tão engraçado, porque certa vez, uma das pessoas que eu tenho muita intimidade, que é uma espírita ávida, já uma senhora de 80 e poucos anos, ela teve um contato com o Chico e ela estava com um problema muito grande no relacionamento. E aí ela falava, não aguento mais meu marido. Eu não aguento mais meu marido. Meu marido é muito difícil, a gente não tem contato. O que eu posso fazer? Aí o Emmanuel se aproximou do Chico e o Chico, com muita paciência, não sei quem aqui teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas eu tive uma paciência para falar. Com muita paciência, ele projetou aquilo que o Emmanuel pediu. O Emmanuel falou da seguinte forma, fala para ela que neste momento ele ainda não tem condições de ser aquilo que ela deseja, que ela idealizou. Ele tem condições de ser o que ele é. E ela terá que amá-lo pelo que ele é, não pelo que ela quer que ele se torne. E aí, o Chico, com muito cuidado, explicou para ela, falou, mas eu vou ter que perdoar ele todo dia? Aí o Chico lembrou daquela passagem evangélica, né? Perdoe 70 vezes, 7 vezes. Tá. E aí o que acontece? Ela voltou para casa, depois de um tempo ela voltou. Falou, Chico, já fiz o cálculo, 70 vezes, 7 vezes, dá tal valor, eu perdoei tudo aquilo lá e fiz o cálculo da multiplicação. E eu não estou aguentando mais, não melhorou. Aí disse que o Emmanuel se aproximou e falou assim, não, é esse valor por dia. 70 vezes, 7 vezes por dia das coisas que ele fizer. Então, isso daí mostra para a gente, né, que às vezes nós estamos tão ávidos a procurar determinadas coisas que não vão nos acrescentar em determinado ponto, que é justamente o que eu tenho divulgado para as pessoas. Pense, o que aquilo vai te agregar no lado moral, intelectual e pessoal da sua família? O que aquilo vai trazer de positivo para você enquanto evolução? É o que você tem que fazer enquanto atitude dos sujeitos, tá? Então, olha só. Aqui o que eu comentei do Kardec, né?
Tem uns tipos de casamentos aqui que são legais, que são retirados do José Martins Peralva, que eu acho muito interessante esse estudo dele. Nós temos casamentos acidentais. Pessoas que se defrontam, né, que se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí o enlace acidental sem qualquer ascendente espiritual. Por isso que a gente não pode pensar e confundir muito expiação com X, né? Não é de expiar, né? Expiação com X com provação. A expiação é um efeito de uma causa anterior. Que a espiritualidade junto com você vem aqui para poder articular. Nós não vamos expiar tudo numa mesma encarnação. Nós não conseguiríamos. É tudo a prestação. Agora, provação são termos que eu vou utilizar e aspectos que eu vou utilizar para passar por essa fase. E aprender um pouquinho mais com as convivências que eu estou. Então, pode ser que tem determinados sujeitos que eles têm provações, mas eles pioram a provação deles. Vou dar um exemplo para vocês. O sujeito, ele bebe a vida inteira. Aí chega numa determinada idade, ele fala, eu estou com uma cirrose. Deus quis assim, é meu resgate. Não é. Você bebeu nessa vida, você não bebeu na outra. Você bebeu nessa, então o seu organismo está repercutindo. Não durmo, vivo só de noitadas. Não educo o meu organismo para determinadas coisas. Eu vou ser acometido por doenças. Isso é óbvio. Qualquer pessoa, no mínimo de sensatez, sabe que isso acontece. Então, eu tenho uma prova de vida que eu tenho, às vezes, que passar, eu pioro essa minha prova, porque se eu não tiver saúde, se eu não tiver determinadas coisas, haverá complicações naquele determinado ponto, né? E tem os casamentos provacionais, que esses daí são por uma união, né? Que vai para a escolha dos sujeitos na questão do crescimento espiritual, né? Que dentro do planejamento reencarnatório, esses sujeitos, eles comungam com o auxílio da espiritualidade para que aconteça essa união e que através dessa união muitas coisas positivas, outras nem tantas, mas a maioria de positividade que vai trazer para aquela relação. Então, muitos sujeitos, em um determinado momento, homens que estão encarnados agora, pode ser que eles tenham sido mulheres, das mulheres que eles têm hoje. Pode ter ocorrido isso. Pode ser que um filho meu seja justamente algum efeito de um casamento pretérito meu, algo que tenha ocorrido. Então, esses casamentos provacionais, esses sim estão ligados pelo fio do gesto de caridade da reencarnação. Mas nós temos também os sacrificionais, que é aquele em que os sujeitos de uma determinada maneira, mas isso depende, que é o caso da Lívia Leituga, de um esclarecimento em que o sujeito ele vai, em um determinado ponto, contribuir para o desenvolvimento do outro, em que ele vem. Já vi casos dentro do quadro espírita em que teve sujeitos, isso em comunicações mediúnicas, que o sujeito ele ficou durante várias encarnações com muitos problemas no âmbito sexual. Em que em uma das últimas encarnações que ele teve, uma das mulheres que havia sofrido com ele essas questões em encarnações anteriores, havia resolvido encarnar para ajudá-lo com o propósito de contribuir para que ele não caísse mais naquela cilada em que ele se encontrava. Esses casamentos aqui exigem muito do sujeito em que se sobrepõe para aquilo lá. É a paciência. A paciência é a resignação. Resignação é diferente de acomodação. Porque tem sujeito que faz o seguinte: bom, eu estou casado com determinada pessoa, estou vendo que essa pessoa tem uma dificuldade múltipla em um determinado aspecto. Eu compreendo sim, mas eu vou ficar de boa. Deixa a pessoa se desenvolver. Nós somos culpados pelo mal que nós fazemos, mas nós também somos pelo bem que nós negligenciamos. Se você tem possibilidade de dar um conselho, de falar, de chamar uma atenção para determinada pessoa, isso você tem que levar para o seu dia a dia, né? Tanto é que ainda existem os inimigos, sabe por quê? Porque muitos amigos, eles ainda não são audaciosos ao ponto de nos mostrar aquilo que nós precisamos mudar. Ficam com medo de perder a amizade. Um verdadeiro amigo, especialmente dos enlaces matrimoniais, é aquele que fala realmente para você o que é necessário para o seu crescimento. Que, se nós formos pegar pela lei civil, nós denominamos como padrinhos. Que a maioria de nós escolhe aqueles que podem dar uma geladeira, né? Que pode dar um fogão, que pode dar um carro, não é? E é outro sentimento. Os afins são aqueles que são almas esclarecidas, que se encontram justamente por um bem comum de laços de afeição. Só que essa ideia de alma gêmea, ela não existe.
Tá? Então, muitas pessoas dentro do espiritismo falam assim, eu encontrei minha alma gêmea. Não, você não encontrou sua alma gêmea. Você encontrou um espírito que tem uma simpatia e afinidade com o mesmo grau de processo de evolução com você, por aí vai, né? Nesse desenvolvimento. Os transcendentes, que esses daí são que se encontram num amor fraterno que já está além da média que eles estão sendo colocados, em que o casamento deles se encontra por uma finalidade superior. É o caso que muitos dizem que seria o caso de Allan Kardec, né? Que Allan Kardec ele casou com Emily e dentro de um determinado ponto, porque nós sabemos que a divulgação espírita ela deveria ter sido feita por Napoleão Bonaparte primeiro. Como ele, por causa do ego e da vaidade e muitas outras coisas, ele não conseguiu, Allan Kardec veio e encarnou. A família dele, abastada, e a família dela, muito mais abastada ainda, eles renunciaram tudo e doavam o que eles tinham para a Sociedade de Desenvolvimento Espírita. E dentro dos quadros biográficos, especialmente o último livro lançado pela Simone Privato, demonstra para nós a questão da lealdade dos dois, que não tiveram filhos, mas tiveram múltiplos outros filhos, que inclusive nós somos filhos de Kardec, vamos assim dizer, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o amor deles foi um amor que a gente pode considerar mais transcendental, porque eles já vieram com esse sentimento fraterno e de comunhão. Bom, para a gente andando aí, né, um pouquinho mais, há questões como a 695 do Livro dos Espíritos, que eu convido vocês a pensar, né, sobre essa questão da lei do casamento, porque nessa questão é muito abrangido a ideia de que, então, eu casei, eu sou obrigado a conviver com a pessoa eternamente? Que entraria aqui a lei do homem, que seria o divórcio, e que a lei do sujeito implicaria na separação sentimental. Mas daí, o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, se eu não me engano foi em 1971, eu não me engano em qual parte, mas que a minha memória já não está a mesma coisa, mas ele relata sobre o casamento e o divórcio. E ele cita um exemplo muito interessante. Como que o carro pode andar sem o motor? O amor é o motor do casamento. Então o carro não vai andar para lugar nenhum. Que se há um momento em que a união dos sujeitos já não condiz mais com o objetivo da lei divina, não é por causa da lei dos homens e das questões que nós colocamos como físicas, as questões econômicas, que eu vou continuar com esse sujeito. É muito estranho, não é? Às vezes nós estudarmos isso e pensar, mas espera aí, o William então está divulgando a separação pelo Espiritismo? Não é isso. É que a união dos seres, de modo permanente, se atribui pela escolha que eles fazem do livre-arbítrio. Só que essa escolha dessa união tem que ser da seguinte maneira: eu não posso querer criar exclusivismos para mim. Tem que ser realmente porque aquilo está desenvolvendo de uma maneira profícua. Lógico que não é todo dia vai ser amorzinho, amorzinho, amorzinho. Não, né? Porque o casamento é de mudanças, é de rotina, é de traçados diferenciados, são de criações completamente opostas, né? E nesse ponto, o que ocorre? Nós precisamos, então, adquirir uma paciência. Mas caso eu não consiga mais conviver com aquele sujeito, eu não posso utilizar o pretexto da reencarnação como motivo para eu continuar onde não há amor. Porque, inclusive, se nós apregoarmos a união sem afeto, ocorre aquilo que nós chamamos de inimizade. Há um determinado ponto que começa-se a chegar nas aberrações, que seria o quê? As traições desenfreadas, as agressões físicas que são cometidas dos sujeitos, homem agride mulher, em sua maioria, mas muitas mulheres também agridem os homens, que eu já, numa pesquisa que eu faço a respeito sobre agressões, vocês não têm noção quantas mulheres batem nos homens, mas é uma surra mesmo, viu? E eles vão na delegacia da mulher denunciar, a delegacia, né? Então, bate mesmo. Nas minhas pesquisas que eu tenho feito, nesse último ano agora, 2017, aqui na Europa, esses quadros diferenciam muito. O Brasil tem um gesto de violência muito grande a respeito dos sujeitos nesse ponto. Então, se a gente for verificar, para não chegar nessas aberrações, na inimizade, porque pensem, o inimigo que eu ganho agora, ou uma inimizade, eu que vou ter que conviver novamente para um novo processo de mudança daquilo. Se eu posso evitar, com uma razão
consorciada com estudos sobre a vida, por que eu vou continuar a manutenção de uma pessoa? Ah, mas o William, como já ouvi de algumas pessoas, né? É muito interessante, espiritismo, a gente ouve cada coisa, mas eu vou deixar minha mulher ficar com outro cara? Eu não gosto dela. Mas ela não vai ser de outro cara, não. Ela vai ser sempre minha. Olha a questão da possessividade, né? Que pode se tornar uma obsessão de encarnado para encarnado, que essa obsessão existe. Então, a gente precisa investigar esses determinados pontos que o Allan Kardec ele nos mostra, né? Para a gente pensar a respeito disso, né? O casamento ele tem que ser uma marcha, como ali foi pontuado, do progresso. Ele não tem que ser alguma coisa em que eu vou ficar no insulamento com o sujeito, né? Dentro desse processo aqui, eu quero só chegar um pouquinho mais para frente para a gente encerrar numa questão, né, que se pega muito. Mas então quer dizer que quando, vamos dizer assim, está pegando fogo na fornalha, está pegando fogo no casamento, é o momento então de eu começar a rever as questões que são colocadas? Vejamos, o Santo Agostinho no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala que todos os dias nós temos que chegar em casa e fazer uma revisão das nossas atitudes. Perante que nós... Então não é só nos momentos de crise. Os momentos de crise, eles servem para a gente rever as mudanças que precisam já ser realizadas. Mas as nossas preocupações e reflexões, elas têm que ser um percurso diário, né? Então, quando ocorrem determinadas questões que o casal está passando, pode ser de duas análises, como nós verificamos anteriormente, pela expiação e pela provação, que isso também pode ocorrer com os casamentos. Então, por vezes, os sujeitos eles colocam determinado ponto como provação para que aquilo sirva de exemplo para outros sujeitos ou para o engrandecimento deles naquele momento. Então, vamos supor, um sujeito que se encontra de uma maneira, às vezes titubeado com o relacionamento pelas rotinas que são colocadas, né? Seja mulher ou seja homem, e começa a ser cantado no trabalho. É um exemplo, né? Esse sujeito, então, por vezes carente, chateado pela rotina, ele pode, às vezes, ver naquilo lá uma alternativa de mudança para a sua própria vida. Só que a gente esquece que se outro sujeito se submete a nos procurar quando nós estamos em enlace com alguém, esse sujeito está revelando muito mais da sua personalidade do que nós imaginamos, né? Então, por aí já começa o início. Quando eu, de uma determinada maneira, vou atrás de uma pessoa que ela já tem um compromisso afetivo, da qual é porque justamente o meu desenvolvimento para aquele ponto ele está um pouco retardatário. Já começa por aí. Mas vamos supor que esse sujeito ele seja convidado por outras pessoas para que isso aconteça. Porque todos nós somos humanos. Nós falhamos, nós temos sonhos, nós temos desejos. Todos nós somos assim. O que ocorre desse sujeito, né? Ele precisa, então, ver a alternativa que seria mais possível em relação ao casamento dele. Eu não aguento mais ir para casa, William. Minha casa só pega fogo, é só problema. É mulher, é filho, eu não consigo descansar, eu preciso relaxar, eu preciso fazer aquilo, né? Mas porque, às vezes, o sujeito do trabalho ele se diferencia do sujeito da casa. Isso acontece. Tem pessoas que são verdadeiros tiranos dentro do lar com a família, mas que quando saem para a rua são pessoas amáveis, dóceis e queridas. E essas pessoas, elas querem viver aquela realidade de fora do lar. E essa realidade, ela se torna uma vendedora de ilusões, porque ela não permite com que você conviva com o sujeito de uma forma muito aproximada. Se você for conviver com outro sujeito sem se educar, da mesma forma depois de um período. Porque o processo de educação e de reflexão dessa educação não está pautado só nas pessoas que estão com você, mas em você. Então, muito se revela daquilo que nos é colocado em um determinado momento. E vocês podem perceber, nos nossos momentos de crise, especialmente para quem é casado, é que aparecem esses percursos de desatino. Quando um amigo nos faz um convite, né? Quando determinadas pessoas vão se distanciando, né? E dentro desse ponto, essa questão dessa fogueira, né? É colocada da seguinte forma, né? Bom, a gente chega no ponto que o Evangelho trabalha muito com o adultério. Porque o adultério para o Evangelho não é só a traição física,
né, ou fisiológica dos sujeitos. Ela se envolve com tudo aquilo que pode ser relacionado a uma prática punitiva para o próprio sujeito. Por quê? Quando eu faço uma determinada atitude negativa, eu não estou só me responsabilizando por um determinado ponto que vai trazer infelicidade para o sujeito, mas pela minha própria infelicidade. Ninguém é tão responsável pelas minhas próprias atitudes do que eu mesmo. Isso é muito difícil, gente. Quantas pessoas eu ouço falar assim, eu fiz determinada coisa por causa de determinado sujeito. Ou então, quantas pessoas chegam na casa espírita e falam, meu filho não quer vir no centro. Meu marido não quer vir no centro. Minha mulher não quer vir no centro. Mas o seu marido, como que ele é em casa? Um cara maravilhoso, ele me apoia, ele me ajuda, ele ajuda os meus filhos, mas ele quer ficar assistindo bola. Se ele é um cara maravilhoso, o que você está querendo? Que ele venha para o centro? Tá bom. Já dê a atribuição dele uma liberdade de momento para que ele possa se desenvolver ali também naquele pretexto, não é? A gente não pode querer com que as pessoas façam todos os nossos agrados naquele ponto. E o adultério entra nesse ponto, e aqui é interessante porque quando há escândalos nas esferas sociais, nos ajudam a pensar o que a gente tem que imaginar a respeito disso que está acontecendo com os sujeitos. Eu tenho que aprender com as nuances dos escândalos dos outros. Escândalo, não estou falando de gritaria, não é isso. São as notícias que adentram e que, de uma certa forma, ferem a conduta social, aquele simbolismo, né? Isso seria um escândalo, de forma superficial. Mas aí o que acontece? A pessoa vê aquilo lá. Eu tenho que aprender com esse processo que está sendo colocado, né? Só que, caso eu caia numa circunstância dessa, de traição ou algo do tipo, né? Eu tenho a possibilidade de modificação e reparação. Sempre. O sujeito que comete determinada atitude, ele não é aquela atitude. Não é. Ele estava equivocado, às vezes, naquele momento, ele tem todo o direito de reparação. Agora, isso depende de um diálogo profícuo que possa existir entre esses casais, que aí entraria o estudo do Espiritismo com o processo da psicanálise, que fala coisas interessantes do nosso contato com o outro. A gente se faz pelo olho do outro, a gente se modifica pelo olhar que a outra pessoa, às vezes, nos concede. Tanto é que, muitas vezes, dentro do nosso processo mesmo do casamento, a gente se faz muito pela opinião da outra pessoa, né? E aí entraria o diálogo sincero para com esses sujeitos. Mas, William, não é só a questão do adultério, né? Eu não vou julgar mais a pessoa, só que eu não tenho mais um sentimentalismo por esse sujeito. O que aconteceu? Nos estudos psicanalíticos falam que quando um sujeito tem determinada atitude que vai contra aquilo que estava falando no casamento, ele morre para nós. Só que o que morre nele é a representação que a gente tinha. Porque quando a gente casa com uma pessoa, a gente cria uma imagem na nossa cabeça daquela pessoa. Certo? Eu criei uma imagem. Essa pessoa é XYZ. Quando uma pessoa faz uma atitude que às vezes vai de encontro com aquilo que eu idealizei, eu mato aquela pessoa que eu idealizei na minha cabeça. Eu encaro a realidade. Como a pessoa pode vir a ser. Porque a gente casa com uma pessoa que a gente pensa que não tem defeito, que nunca vai fazer nada, que é um ser maravilhoso, único, iluminado, que vai nos ajudar a crescer. E não é assim que funciona. É uma pessoa que tem defeitos tanto quanto nós. E aí a psicanálise nos ajuda nesse ponto para a gente pensar também, com o espiritismo, que se esse sujeito ele é falho, ele goza de incompletude, ele tem a oportunidade de se modificar, até que ponto eu sou capaz de julgar esse sujeito, porque ele já está sendo julgado pela própria atitude dele, em relação à consciência dele que está sendo implantada ali. Porque se esse sujeito ele cometeu determinada atitude, como exemplo o adultério, o que ocorre em relação a isso? Ele já se programou um projeto do que ele precisa passar. Se eu, William, ocasiono essa dor para mim e para o outro, eu sou responsável pela dor que eu senti, mas também até uma terça parte da dor que o outro sente. E essa esfera, como o Espiritismo fala, pode ser contada, digamos, até a 5ª geração, que é quando o sujeito ele pode até voltar para resgatar essas nuances daquilo que ele cometeu em um determinado ponto, que é numa próxima oportunidade para falar sobre isso. Mas só para a gente terminar aqui o que a gente estava falando, né? De alguns pontos. Joana de Ângeles fala que a gente tem que aprender a ter paciência, né? Que a gente tem que aprender a confiar em Deus nesses determinados tempos.
E aqui, que é uma questão interessante, só para terminar. Os casamentos que são promulgados, às vezes, baseados numa criação, né? Para um âmbito moral, para o âmbito pessoal, porque quando há a junção de dois seres, há a possibilidade de vir filhos também, que são espíritos em refazimento, espíritos milenares. Crianças, mas são espíritos milenares. E por vezes, pode ser que a gente tenha contato com determinados sujeitos que eles precisam de uma educação, que vai justamente se dar ao encontro desse amor e de toda essa moral. Eu estou resumindo de uma forma que merecia um estudo muito grande. Quando isso acontece, não só o nosso convívio, mas a nossa relação, ela vai beneficiar outras pessoas. E por vezes, no lado espiritual, pode ser que isso desagrade determinados espíritos que ainda se encontram numa condição equivocada a respeito do nosso progresso social, do nosso desenvolvimento. E aí pode ocorrer também os processos obsessivos. Às vezes o sujeito, ele não se apercebe, como diz nas questões do Livro dos Espíritos. Ele não se apercebe, mas ele tem influências diárias. Então, ele pode, às vezes, receber essas influências como uma forma de justificar o desajuste do casamento. Mas isso não quer dizer que tire a responsabilidade dele. Por quê? Dentro de um plano de sintonia, se nós estudamos o aspecto da sintonia do magnetismo, quando nós estamos bem e fazendo a coisa certa, a gente está aqui. Um espírito que goza de uma gleba inferior, ele não consegue chegar até nós. Mas a gente consegue abaixar até ele. Se a gente baixa a vibração, esses irmãos nossos que ainda estão equivocados, eles podem, às vezes, se aproveitar dessas circunstâncias, que pode ser tanto do passado, como pode ser do momento, como eu disse agora, por exemplo, um filho, em que eles não queiram que o nosso processo evolutivo do casamento se dê de uma forma correta. Então, pode acontecer um acarretamento de influenciação espiritual. Outro ponto também que se dá é pelo olhar do próximo. Tá? As pessoas falam assim, meu casamento acabou por feitiçaria. A pior feitiçaria que existe é o pensamento. Não é? O poder está aqui. Então pode ser que às vezes existe o que nós chamamos de inveja inconsciente do sujeito, que é uma pena. O sujeito ele não dorme, ele não descansa. Porque ele busca o ideal de vida dele projetado na vida do outro e não vê as dificuldades. Aquele lance da grama do vizinho ser mais verde. E aí o que ocorre? Ele emana pensamentos negativos para esses determinados sujeitos e, sem eles perceberem, intoxicam o lar e a convivência deles se eles não tiverem equilíbrio. Então aí há dois planos. Pode existir um processo de influenciação que nós chamamos dos desencarnados, como também dos encarnados que não condizem, não buscam a mesma realidade que a gente. Isso acontece porque esses espíritos encarnados ou desencarnados, eles não querem que você alcance uma condição da qual eles ainda não se reportam e não compreendem isso que está sendo projetado. Então, olha todo o cuidado que a gente tem que ter, né, para fazer uma análise a respeito de quando determinadas ideias de desistência de um relacionamento ou até mesmo para um contato de um casamento ocorra num determinado momento. Tá? E por fim, uma das frases que eu acho legal para a gente pensar é que a gente nunca pare, né, de reaprender determinadas coisas para a gente recomeçar um determinado plano. E na realidade esse evangelho, ele é curto, mas ele é denso. Ele mostra para nós que o casamento ele vai muito além de uma simples separação simbólica. Porque ele traz para nós a constituição do primeiro ponto da sociedade, que é a família, e é através da família que a sociedade maior consegue se modificar. E se eu tenho a estruturação de poder conviver com outro sujeito que vai me ajudar no meu avanço, na minha contribuição, é possível que eu encontre desgastes, que eu encontre aflições que vão realmente bater a minha porta para exigir de mim modificações que eu não faria se eu não tivesse contato com aquela pessoa. Então, que a gente possa, nesse quadro, pensar sobre isso. Numa oportunidade, a gente poderia falar sobre a questão dos filhos. Né? Como que ficam os filhos com a separação? Que isso daí é uma temática que é muito densa, mas interessantíssima para se comentar. Mas que a gente pegue hoje a alavanca para poder servir de exemplo para nós e para outros. E aqueles aflitos que chegarem até nós, que a gente possa fazer uma repercussão de afeto, como amigos, para que não desistam tão fácil de uma coisa tão bonita como o casamento, né? Que hoje está precisando a sociedade dessa estrutura.
E digo mais, façamos sempre a nossa parte de ajudar o próximo. Não existe essa questão de que eu não posso ajudar. Eu não sei falar, então escute. Eu não sei falar e eu não gosto de escutar, então faça uma prece, não é? No final da vida, quando o Chico estava quase falecendo, o que ocorreu? Ele falou para o Emmanuel, eu não aguento mais. Em pensamento, não sei mais o que fazer, não há como recorrer. O Emmanuel falou assim, enquanto você tiver força para fazer uma prece para um sujeito, você está trabalhando, então faça. Duro, né? Então, vamos pensar nessa hipótese, vamos trabalhar nesse ponto. Que Jesus abençoe vocês. Obrigado por vocês escutarem pacientemente minha fala e desculpa pelo atraso, né, por causa do trânsito. Que assim seja.